Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos. Aqui é o pastor Bruno Félix. Seja bem-vindo ao nosso curso de batismo da SEAD Palavra Viva. Nesse curso, você vai aprender alguns princípios que são elementares para a sua vida cristã. Princípios que vão ser base para a sua caminhada, na verdade, para a construção, para a edificação da sua vida agora com Cristo Jesus. Nossa vida com Deus, ela precisa ser fundamentada no conhecimento da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então, o maior problema da vida do cristão não são as adversidades, não são os demônios, mas principalmente a falta de conhecimento. Eu gosto de um texto de Daniel capítulo 10, verso 32, que diz que o povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. Em outras palavras, conhecimento de Deus é o que nos dá força. A prática da palavra de Deus é o que nos dá estabilidade na vida cristã. Então, o curso que você está fazendo aqui hoje vai te dar base para o seu crescimento espiritual. Ninguém cresce espiritualmente por acaso, nem da noite para o dia. O crescimento espiritual, ele é individual, ou seja, eu não posso crescer por você e nem você pode crescer por mim. Mas ele é gradativo também, um dia após o outro. E além disso, é intencional, ou seja, você precisa querer crescer espiritualmente. Você não precisa ficar preocupado com tantas coisas que você ainda precisa conhecer. Mas o que você vai aprender hoje é elementar para a sua vida cristã. Eu acredito que aí nas suas mãos você já esteja com o esboço do estudo que nós começaremos a partir de agora. É importante que você tenha em suas mãos uma caneta, um lápis, um caderno de anotações. Você pode usar a própria folha mesmo para você anotar o que você precisa, alguns insights que você vai ter durante essa aula. Os espaços em branco, você já sabe, são para ser preenchidos no decorrer da aula. O esboço que você tem aí na sua tela, ele vai oferecer para você o conteúdo completo daquilo que eu vou falar. Então, enquanto eu falo a respeito desse assunto, eu faço algumas ponderações, alguns comentários extras e você anota. É importante você preencher todos os espaços vazios da sua folha de anotações. Guarde essa folha. Por quê? Porque o aprendizado ele acontece pela repetição. Ninguém aprende tudo de uma vez. Nós vamos aprendendo à medida que praticamos e à medida que repetimos. Ter essa folha em suas mãos é ouro. Serve para você revisar, serve para você se aprofundar. Então, guarde essa folha, faça as anotações e bom estudo para você. Antes, eu quero orar com você. Que o Senhor te conceda espírito de sabedoria e de revelação para que você possa conhecê-lo melhor. Que os olhos do entendimento do seu coração sejam iluminados para que você saiba a esperança para a qual o Senhor te chamou, a gloriosa herança do Senhor nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Que Deus nos conceda graça, que Deus nos conduza segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade. Amém. Bom, você está prestes a dar o segundo passo mais importante na caminhada com Jesus Cristo. Sabe qual é o primeiro passo? Vamos dar uma olhada aqui. Em Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16, você percebe que eu coloquei os textos aqui no nosso esboço, no nosso roteiro, para ficar mais fácil, a aula ficar mais dinâmica e a gente conseguir ser mais visual na maneira de ensinar a palavra de Deus. Marcos capítulo 16, verso 15, diz assim:
E disse-lhes, palavras de Jesus: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Preste bem atenção. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Lembre-se que eu disse que o batismo ele é o segundo passo na caminhada com Cristo Jesus. Bom, qual é o primeiro? Primeiro, nós vemos aqui: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O passo que antecede o batismo é crer. Em outras palavras, para quem é o batismo? O batismo é para quem creu. Não faz sentido uma pessoa que não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador se batizar. O batismo é o segundo passo. O batismo segue a fé em Cristo Jesus. Então, os primeiros dois passos na caminhada cristã é o quê? Primeiro, crer. Segundo, ser batizado. Numa outra passagem, Jesus disse aos seus discípulos, em Mateus 28, verso 19: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, ele complementa aquilo que nós lemos em Marcos, capítulo 16. Quais são os dois passos para se formar discípulos? Não estou falando da caminhada cristã agora. Estamos olhando para Mateus 28. Os dois passos. Primeiro, batizar. Segundo, ensinar a obedecer tudo que Jesus ordenou. Então, a gente pode resumir o que nós vimos até agora em três partes. Primeiro, eu creio. Segundo, eu sou batizado. Terceiro, eu aprendo a obedecer a tudo que Jesus ordenou. Esses são os três passos elementares da caminhada cristã. É claro que em algumas igrejas o batismo não acontece assim que a pessoa crê. Existe uma programação, uma agenda, acontece de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Isso vai de acordo com a agenda da igreja, de acordo com toda a organização da igreja. O fato é que o primeiro passo é crer. É óbvio que a pessoa que creu, ela já entra nesse lugar onde ela vai aprender mais da palavra de Deus, aprender mais das palavras de Jesus Cristo, para que ela amadureça nesse processo de discipulado. No entanto, o batismo não é uma escolha. Ou seja, se você creu e a oportunidade de batizar-se se abriu, então você precisa se batizar. Batismo não é um conselho, não é uma sugestão, é uma ordenança. Esses são os três passos, então, do discipulado: crer, ser batizado e aprender a obedecer a tudo que Jesus ordenou. Em outras palavras, é você aprender a colocar a vontade de Cristo acima da sua vontade. Bom, por que eu preciso ser batizado? Por que eu preciso ser batizado? Vamos lá. Primeiro, porque quem disse essas palavras foi o próprio Jesus Cristo. Os dois textos que nós lemos acima são conhecidos como a Grande Comissão, ou seja, a ordem que Jesus deu aos seus discípulos para que eles fossem pelo mundo, pregar o evangelho a todas as pessoas. E quem crê na pregação?
será feito discípulo. Como? Através do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e do ensino à obediência de tudo que Jesus ordenou. Você já pode preencher a sua folha aí. Quem disse essas palavras acima, de Mateus 28 e Mateus 16? O próprio Senhor Jesus. Os dois textos que nós lemos acima são conhecidos como a Grande Comissão. Você pode preencher aí. Ou seja, a ordem que Jesus deu aos seus discípulos para que eles fossem pelo mundo, pregar o evangelho a todas as pessoas, e quem crer na pregação será feito discípulo. Como? Através do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e do ensino à obediência a tudo que Jesus ordenou. Qual é a promessa? Salvação e a presença do Senhor Jesus para sempre conosco, até o fim dos tempos. Sendo assim, esses dois textos acima nos ensinam 3 verdades a respeito do batismo. Primeira verdade a respeito do batismo é que ele é uma ordenança. O batismo não é uma opção, não é uma sugestão, não é um conselho, é uma ordenança. Segunda verdade sobre o batismo. O batismo é para aqueles que creem na mensagem do Evangelho. Ou seja, ele deve ser feito com consciência. É por isso que nós praticamos o batismo das pessoas que estão conscientes do que estão fazendo. Por isso que não batizamos criança, por exemplo, um bebê recém-nascido, que não tem consciência daquilo que está acontecendo com ele. Batismo é para aqueles que creram na mensagem do Evangelho, ou seja, deve ser feito com consciência. Terceiro lugar, terceira verdade, batismo faz parte do início da nossa vida como discípulos de Cristo, ou seja, deve ser feito imediatamente. Você creu em Jesus Cristo na primeira oportunidade de se batizar, se a sua fé em Cristo é genuína, na primeira oportunidade que você tem, você precisa se batizar. Bom, então, por que precisamos ser batizados? Por quê? Porque eu creio em Jesus Cristo. Sendo assim, vou obedecer à ordenança do meu Senhor, sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por que eu preciso ser batizado? Preencha aí. Porque eu creio em Jesus Cristo. Sendo assim, vou obedecer às ordenanças do meu Senhor, sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o significado do batismo? Entendemos por que precisamos ser batizados. Agora, qual é o significado do batismo? Bom, para você entender o significado do batismo, a gente precisa voltar lá no início, lá no livro de Gênesis, os primeiros capítulos da Bíblia. E para facilitar o nosso estudo, eu vou usar a palavra batismo como acróstico. Então, você vê aí na sua folha, você tem um acróstico e a gente vai preencher cada uma dessas letras de maneira que no final nós compreendamos o significado do batismo. Vamos lá? Primeira letra, preencha aí. Bondade de Deus. Primeira letra, bondade de Deus. Como eu disse, para entendermos o que é o batismo, precisamos voltar ao início de tudo. Precisamos olhar para Gênesis. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Tudo então começa com Deus. Deus é o início de tudo. A Bíblia diz que ele é o Pai da eternidade.
De eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, tudo começa com Deus. Todo o universo, os planetas, a criação, tudo começa com Deus. Deus é a base, Deus é o fundamento. Ele é a sustentação de tudo. Tudo começa com Ele. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Guarde isso no seu coração, porque isso não é só uma afirmação teológica, mas é também um princípio de vida. Onde Deus é o primeiro, todas as outras coisas estarão bem organizadas e estruturadas. Deus precisa ser o começo de tudo na sua vida também. No verso 31 do capítulo 1 ainda de Gênesis, diz assim: E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Em outras palavras, não há nada de ruim em Deus. Nada. Não há nada de mal em Deus. Portanto, tudo que Ele criou é bom. Tudo que Deus criou foi perfeito. Então nós temos em Gênesis capítulo 1, em Gênesis capítulo 2, a narrativa da criação dos céus e da terra e de tudo o que há nos céus e na terra, inclusive a criação do ser humano. No capítulo 3, nós chegamos na queda da humanidade. No entanto, precisamos olhar melhor para esses dois primeiros capítulos. Tudo começa com Deus. Deus é o início de tudo. Não há mal em Deus. Ele é perfeitamente bom. Então, tudo que Ele cria é bom e perfeito. Primeiro, nós preenchemos com bondade de Deus o nosso acróstico. Agora, a segunda letra, a letra A, você preenche com autoridade do homem. Deus criou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto dia, no sexto dia. Foram 6 dias de criação. No sétimo dia, Deus descansou daquilo que havia feito. Em outras palavras, Deus não criou mais nada. No sexto dia de criação, último dia, Ele cria o ser humano. E isso você encontra em Gênesis capítulo 1, verso 26. E diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem rente ao chão. De todas as criaturas de Deus, o único que foi criado à imagem e semelhança do Criador foi o ser humano. O único que foi criado dessa maneira tão especial foi o ser humano. Ser a imagem de Deus, segundo os estudos teológicos, quando você vai estudar, por exemplo, antropologia bíblica, que significa o estudo do ser humano a partir da perspectiva bíblica, ser a imagem de Deus envolve várias coisas. Dentre elas, a capacidade de se relacionar com Deus, se relacionar com o próximo, se relacionar consigo mesmo e se relacionar com todo o resto da criação. Além disso, ser a imagem de Deus traz a ideia do ser humano ter a capacidade de raciocínio, de escolha. Bom, Deus não deu isso para nenhuma das outras criaturas.
Você nunca vai ver, por exemplo, o seu cachorro de manhã refletindo sobre a vida dele. Você nunca vai ver o seu gato escrevendo um livro. Por mais que o João de Barro constrói a sua morada, você nunca vai ver ele construindo um triplex com ar-condicionado, com piscina, com banheira e garagem. Capacidades como essa foram dadas apenas ao ser humano. Capacidades de pegar a matéria-prima daquilo que Deus criou e transformá-la em algo útil para a humanidade. Essa capacidade foi dada apenas ao ser humano. E por que Deus fez isso? Bom, perceba que eu destaquei aí no texto essa expressão: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Mais uma vez aqui embaixo, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que se movem rente ao chão. Em Gênesis capítulo 2, verso 19, a gente vê algo incrível. Gênesis 2:19 diz assim: depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Como eu disse, o ser humano é a única criatura que recebeu de Deus a sua imagem e semelhança. Deus nos criou de tal maneira que, quando olhássemos um para o outro, nos lembraríamos de Deus. Mas, além disso, Deus coloca o ser humano como seu representante na Terra. Então, não é apenas olhar para o ser humano e se lembrar de Deus, mas é uma capacidade dada para o ser humano de governar sobre toda a criação. Por isso que o ser humano é o único capaz de pegar uma árvore e, a partir dessa árvore, criar uma mesa, criar uma cadeira, criar um violão, um barco, uma capacidade divina dada a nós, uma capacidade de governo sobre a criação. E Deus, quando ele fala com propósito. Ele não fala por acaso. O que ele fala tem propósito, tem direção. E o que você vê aqui em Gênesis capítulo 2, verso 19, é Deus colocando em prática aquilo que ele disse que o homem faria. Deus disse no verso 26, você vai dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Agora, em Gênesis capítulo 2, você vê o quê? Deus trazendo ao homem os animais do campo e todas as aves do céu para ver como este lhes chamaria. Deus pega os animais do campo, as aves do céu, chega até Adão e fala bem assim: qual é o nome que você vai dar para esses animais? Talvez imagine Adão dizendo assim: eu? E Deus dizendo: sim, você é quem domina sobre a criação. Eu coloquei esse encargo sobre você. Então, o ambiente que você vive, a saúde do ambiente em que você vive, a saúde do planeta em que você vive, está nas suas mãos. Você vai cuidar da criação. E você começa cuidando, dando nome aos animais. Isso é poderoso, porque quando você olha para a história da criação, qual foi a participação do ser humano? Nenhuma. Deus fez tudo. E Deus graciosamente dá ao homem esse privilégio de governar sobre toda a criação. Esse privilégio de dar nome aos animais. Isso tem a ver com a função que Deus deu ao ser humano.
Função que Deus deu a Adão e Eva: governar sobre a criação. Então, era como se o homem fosse o príncipe deste mundo, aquele colocado por Deus aqui para governar sobre toda a criação, debaixo do governo de Deus. Que autoridade! Bom, mas se você já conhece um pouco da história, você sabe que no capítulo 3 as coisas mudaram. E o que aconteceu no capítulo 3? Bom, agora você vai preencher aí na sua folha a letra T. Escreva aí: tentação por meio do diabo. Tentação por meio do diabo. Então, até aqui nós entendemos que Deus é o início de tudo, Ele é o start de tudo. Tudo que Deus criou era bom e perfeito. Ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança e dá ao ser humano a capacidade de governar sobre toda a criação. É um chamado, é uma vocação. Deus demonstra essa vocação dada ao ser humano quando ele leva os animais até ele e diz: o nome que você colocar, esse será o nome de cada animal. Há um princípio poderoso aqui. O princípio que nós podemos complementar com Provérbios 18 e 21, que diz que no poder que na nossa língua está o poder da vida e da morte. Em outras palavras, as suas palavras vão determinar a identidade do ambiente que você vive. Pensa sobre isso. Bom, tudo perfeito, algo aconteceu. O que aconteceu? Tentação por meio do diabo. Em Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O fato de ter dado autoridade para Adão e Eva não significava que eles podiam fazer o que bem entendesse. Deus estabeleceu limites para o casal. Limite tem a ver com o princípio de vida. A pessoa que não conhece os seus limites, a pessoa que ultrapassa os seus limites, ela está a passos largos para a morte. Quando Deus dá autoridade para Adão, ele diz: há um limite, para que você não se esqueça que acima da sua vontade está a minha vontade. E enquanto você estiver debaixo da minha vontade, que sei o que é melhor para você, você estará seguro. Mas não foi isso que o primeiro casal fez. Gênesis capítulo 3, verso 1 e 5. Gênesis 3, do verso 1 ao 5. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Olha só a pergunta que a serpente, Satanás, fez. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que
No dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A serpente, que é o próprio Satanás, como nos mostra Apocalipse 12, verso 9, Apocalipse 20, verso 2, ela surge para quê? Para colocar dúvida na cabeça de Eva sobre aquilo que Deus havia dito. O problema é que quando você olha para a fala de Eva, você percebe que ela acrescentou algo ao que Deus tinha dito. Olha só as palavras dela. Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Ok. Nem toquem nele. Deus não falou isso. Deus disse para não comer. E aqui há um grande problema. Deuteronômio capítulo 4 fala sobre isso. Apocalipse capítulo 22 fala sobre isso. Sobre o perigo tanto de acrescentar quanto de subtrair alguma coisa da palavra de Deus. Onde se acrescenta algo na palavra de Deus, onde se subtrai algo da palavra de Deus, ali haverá um espaço para o maligno agir. Preste bem atenção nisso daqui. O diabo sempre vai achar espaço onde alguém acrescenta algo no que Deus disse, ou seja, Deus não disse aquilo, mas a pessoa acrescenta algo àquilo que Deus disse, ou a pessoa subtrai. Deus falou isso, a pessoa subtrai da palavra de Deus. Isso é perigoso, porque é um terreno fértil para as atuações do maligno. É óbvio que Deus não disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Foi isso que o maligno quis sugerir a Eva. Olha o que ele disse. Foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhuma árvore do jardim? Deus não disse isso. Deus não disse: não comam de nenhuma árvore do jardim. Primeiro, se Deus tivesse falado isso, ele estaria se contradizendo. Por quê? Porque em Gênesis capítulo 1, verso 29, ele falou: Adão, olha, as árvores estão aí para você comer. Desfrute. Então, não faz sentido isso. Segundo, se Deus tivesse dito isso, ele não estaria preocupado com as necessidades básicas do casal, ou seja, a alimentação. Se Deus fala: não quero que vocês comam de nenhuma árvore do jardim, era como se Deus estivesse dizendo: olha, quero que vocês morram de fome. Não estou preocupado com as necessidades básicas de vocês, que é a alimentação. E você percebe até hoje que essa é a mesma estratégia do maligno. Ele vem para colocar dúvida no nosso coração em relação ao caráter de Deus, em relação à palavra de Deus. Agora, onde Deus havia dito: certamente você morrerá, olha só, Gênesis 2,17, certamente você morrerá, Satanás disse: certamente não morrerão. Ou seja, a intenção do maligno é testar o quanto você sabe a respeito do que Deus falou. Por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã. É importante você investir tempo meditando na palavra de Deus. É mais do que saber o que está escrito, é entender o que está escrito. Por quê? Porque o maligno vai testar o quanto você sabe a respeito do que Deus falou. Como? Colocando uma interrogação naquilo que Deus já afirmou. Segunda intenção: gerar insatisfação no seu coração. A insatisfação é a base para a tentação. Em qualquer área da sua vida que você estiver insatisfeito, ali é uma área em potencial para que você caia nela, em qualquer área da sua vida. Em Marcos capítulo 4, verso 3 diz: o tentador aproximou-se dele e disse:
se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Essas palavras foram ditas a Jesus. O tentador, o diabo, usou essa mesma estratégia com Jesus. A mesma estratégia que ele usou com Adão e Eva, ele usou com Jesus e ele usa até hoje. Mesma estratégia. Só que Adão e Eva deram ouvidos ao tentador. Eles preferiram ouvir a voz do diabo do que ouvir a voz de Deus. Agora, olha o que Jesus disse. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus não caiu na conversa mole do diabo. O diabo veio com uma proposta baseado na necessidade. Jesus deu uma resposta baseada na Escritura. Não vivemos por necessidade, não vivemos por oportunidade. Vivemos por propósito. E o nosso propósito nós encontramos na palavra de Deus. Bom, ao obedecerem à voz do maligno, Adão e Eva pecaram. Ao obedecerem à voz do maligno, eles rejeitaram tudo que Deus tinha dito para eles e preferiram aceitar a proposta enganosa do diabo. Infelizmente, por tomarem essa decisão, eles caíram da posição que Deus os havia colocado. Agora o diabo se torna o Deus desse século, o príncipe deste mundo, regendo o sistema que governa a humanidade, desde o princípio, a partir do capítulo 3 de Gênesis. Por isso que você, aí no seu acróstico agora, vai colocar iniquidade cometida pelo homem. Gênesis capítulo 3, verso 6. Gênesis 3, verso 6. Diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Aqui nós temos o registro do momento da queda da humanidade. O momento exato em que o pecado entrou no mundo. O início da decadência da humanidade. O início de tudo aquilo que nós vemos hoje. Nesse texto também nós temos a tríade de toda a tentação. A Bíblia diz que quando Eva olhou para a árvore, ela viu que parecia agradável ao paladar, ou seja, o desejo intenso por sentir alguma coisa, atraente aos olhos, o desejo intenso por ter aquilo que se vê, e desejável para dela se obter discernimento, o desejo intenso de ser a partir do ter. O mundo em que nós vivemos, o sistema do mundo em que nós vivemos, ele vai girar em torno dessa tríade. Você pode olhar depois 1 João, capítulo 2, verso 16 e 17. É exatamente o que rege o mundo. Desejo intenso por sentir, desejo intenso por ter aquilo que se vê, desejo intenso de ser a partir do ter. O apóstolo Paulo, falando sobre esse momento de uma forma mais teológica, em Romanos capítulo 5, verso 12, por que de uma forma mais teológica? Porque Gênesis 3:7 também tem teologia, mas aqui o que nós temos é a narrativa da queda.
Agora, em Romanos 5,12, Paulo ele vai explicar isso de uma forma mais doutrinária, trabalhando a questão da doutrina do pecado. Antropologia, hamartiologia, são estudos que nós fazemos dentro da teologia sistemática, nos aprofundando nessas questões, tanto da queda do ser humano, quanto da importância do ser humano no plano de Deus, importância do ser humano para Deus, composição do ser humano. São matérias que nós estudamos no Seminário Teológico Palavra Viva. Nossa intenção aqui não é nos aprofundarmos nesses assuntos, mas te dar a base necessária para você entender o significado do batismo. Romanos 5,12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Guarde isso. Todos pecaram. Então, assim que o pecado entrou no mundo, ele deixou a porta aberta. Logo em seguida, entrou a morte, com todas as misérias que a humanidade vive hoje. 3 tipos de morte vieram sobre a humanidade. 3 tipos de morte vieram sobre a humanidade após o pecado de Adão e Eva. Primeira, a morte espiritual. Morte espiritual é a separação entre Deus e o ser humano. O ser humano que foi criado para estar em perfeita comunhão com Deus, agora é separado. Por quê? Porque houve uma morte espiritual. Quando o homem escolheu ouvir a voz da serpente, ao invés de ouvir a voz de Deus, ele decidiu afastar-se, se desconectar de Deus. Ele pecou. Deus é santo. Agora o homem se torna um pecador. Essas duas naturezas não se combinam mais. É necessário que algo aconteça para que essa comunhão seja reestabelecida. Sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco. Primeira morte, a morte espiritual. Por causa da morte espiritual, você tem a morte física, que é a separação entre o espírito humano e o corpo humano. Tiago capítulo 2, verso 26 fala sobre isso. Então, o que acontece quando uma pessoa morre? O seu espírito deixa o corpo. O ser humano ele é composto de matéria, mas também de espírito e alma, ou seja, uma parte material e outra parte imaterial. A terceira morte que agora entra no mundo é a morte eterna. O que é a morte eterna? É a separação eterna entre Deus e o ser humano eternamente. Em Romanos 3, verso 10 está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Em outras palavras, não há ninguém perfeito. Não há ninguém perfeito. Não há ninguém que não tenha falhas. Não há ninguém que não cometa erros. Não há um justo sequer. Pode existir uma boa pessoa, mas ninguém nunca vai ser bom o suficiente nos padrões de Deus. Olha, por exemplo, para os 10 mandamentos. 10 regrinhas simples. 10 regrinhas simples que Deus deu para a gente cumprir. E sabe qual foi a nossa capacidade de cumprir? 0. Não conseguimos cumprir 10 regrinhas básicas que Deus disse. É como se ele tivesse dito: ok, você acha que consegue andar no meu padrão? Eu sou a fonte de toda a perfeição. Você acha que consegue andar no meu padrão? Toma aqui 10 regrinhas, 10 mandamentos. Cumpra. Ninguém conseguiu cumprir. Aí você fala: não, peraí, mas lá tem
não matarás. E eu nunca matei ninguém. Sim, parabéns. Só que você está se esquecendo que lá no Sermão do Monte, Jesus, ele vai dizer que se você simplesmente se irou contra outra pessoa, você já cometeu assassinato. Já cometeu. Então, se você já ficou chateado, nervoso com alguém, você já está fora do padrão de Deus. Não tem como. E aí você fala, mas como isso? É porque a questão do pecado vai além do que nós fazemos aqui fora. Começa naquilo que nós cultivamos aqui dentro. O que é melhor? Um câncer do tamanho de uma laranja ou um câncer do tamanho de um grão de areia? Você vai falar, nenhum dos dois. Por quê? Porque antes de ser do tamanho de uma laranja, ele era do tamanho de um grão de areia. Ou seja, é tudo câncer do mesmo jeito. Tudo leva à morte. Guarde isso. Todos pecaram. Não há um justo sequer. Quando Paulo diz isso, bom, ele está dizendo que o mundo inteiro, toda a humanidade, a partir de Adão e Eva, foram afetados. Adão foi o primeiro ser humano da Terra. Todos nós viemos dele. Sendo assim, o seu ato de rebeldia contra Deus afetou toda a humanidade. Por isso, toda a humanidade já nasce pecadora por natureza. Efésios capítulo 2. Ou seja, você não é pecador porque peca. Você peca porque você é pecador. Entendeu? Você não é pecador porque você peca. Não. Você peca porque você é pecador. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de natureza. Nós estamos falando de natureza. O leão, ele não come carne de um animal porque simplesmente ele quer. O leão, ele não come carne porque ele é mau. Ah, poxa, poderia comer grama, poderia comer ervas, mas ele escolhe por maldade. Não, é por causa da natureza dele. Da mesma forma, nos tornamos pecadores por natureza. Olha o que o Salmo 51, verso 5 diz. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Bom, e agora? Quem é que pode mudar essa condição da humanidade? Ou seja, uma mudança de natureza. Não é só mudar a forma de agir, é mudar a natureza. Em outras palavras, não é só ensinar o leão a comer grama. Não. Quem é que pode mudar essa natureza? Bom, só o Criador pode fazer isso. Mas antes de a gente falar sobre o Criador, talvez você possa estar se fazendo a seguinte pergunta. Mas como posso ser culpado por algo que outra pessoa fez? Ou seja, foi Adão que pecou, o que eu tenho a ver com isso? Bom, essa pergunta é legítima. Para a gente entender ela, imagine a seguinte situação. Suponha que seu pai tinha sido o homem mais rico do mundo. Ele possuía bens, terras, propriedades, tudo. Mas, em determinado momento, tomou decisões desastrosas, perdeu tudo e ficou na miséria. A riqueza evaporou e a família inteira mergulhou na miséria. Algum tempo depois disso, você nasceu, já dentro desse cenário de escassez. Passam-se os anos e você descobre que seu pai já foi bilionário. Você se revolta e pergunta: por que eu tenho que viver na miséria se eu não fiz nada de errado? Por que tenho que sofrer por decisões que não tomei? A resposta é simples.
Você não é pessoalmente culpado pelas escolhas do seu pai, mas nasceu dentro das consequências delas. Pobreza não é sua culpa, mas ela é sua herança. Agora, o que isso tem a ver com Adão? Adão ocupava uma posição única na história. Ele era a cabeça da raça humana, o primeiro da espécie, o protótipo da humanidade. Então, suas decisões afetariam toda a sua descendência. Não porque Deus quis punir arbitrariamente todos os seres humanos, mas porque tudo se reproduz conforme a sua espécie. Um ser humano caído só pode gerar seres humanos também marcados pela queda. Imagine uma forma de bolo, uma forma retangular, que cai no chão e fica gravemente amassada. Bom, todo bolo que for feito naquela forma vai sair como? Vai sair deformado. Adão é essa forma, a forma da humanidade. Ele cai, fica deformado. E agora todos nós que viemos dessa forma também nascemos deformados. Como assim deformados? Pecadores. Quando Adão pecou, ele não apenas cometeu um ato errado, ele se tornou um ser moralmente corrompido. Sua natureza mudou. Ele passou a ser um pecador. E como pai da humanidade, transmitiu essa natureza caída a todos os seus descendentes. Por isso a Bíblia declara em Romanos 3:23 que todos pecaram. Em Efésios 2:3 que por natureza, somos filhos da ira. Salmo 51, verso 5, como nós lemos, em pecado me concedeu minha mãe. Então, nós não somos culpados pelo ato que Adão cometeu, mas herdamos os efeitos desse ato. Quais são os efeitos? Uma natureza inclinada ao pecado, incapaz de agradar a Deus por esforço próprio. E, inevitavelmente, essa natureza acaba se manifestando em nossas próprias escolhas. Por isso, pecamos voluntariamente. Então, herdamos essa natureza pecaminosa do nosso pai, o primeiro ser humano, Adão. E por ter essa natureza, já há em nós, naturalmente, a inclinação para o pecado. E por isso nós também escolhemos pecar ao invés de obedecer a Deus. Olha para as crianças. Você já vê logo no início da vida de um ser humano, ainda bebê, a inclinação pecaminosa. Por exemplo, ninguém ensina um bebê a desobedecer. Ninguém ensina um bebê a manipular. Essa inclinação já está em nós desde o nascimento. A corrupção não é adquirida, mas ela é herdada. Por isso que todos pecaram. A herança da natureza veio de Adão. Mas mesmo assim, por decisão própria de cada um de nós, nós escolhemos pecar. A mesma pergunta funciona ao contrário. Agora imagine o oposto. O filho de um bilionário nasce cercado de luxo, conforto e abundância. Não porque construiu essa riqueza, mas porque a recebeu como herança. Da mesma forma que herdamos a corrupção de Adão sem participar do seu erro, também podemos herdar a justiça de Cristo sem termos contribuído com nada. E é exatamente isso que Paulo ensina. Em Romanos 5,19, pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores. Pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Cristo fez o caminho inverso de Adão, por isso que ele é o último Adão. Se Adão nos deixou uma herança de morte, Cristo nos oferece uma herança de vida. Se Adão nos transmitiu por sua natureza corrompida, Cristo nos oferece sua justiça
perfeita. Se em Adão fomos separados de Deus, em Cristo somos reconciliados com Ele. Por isso Paulo declara em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não é mérito nosso, não é fruto do nosso desempenho, não é conquista por obras, é a obra de Cristo aplicada à nossa vida, uma herança divina recebida pela fé. Então, herdamos de Adão uma natureza caída que nos empurra para longe de Deus, mas herdamos de Cristo, sem mérito algum, uma nova vida que nos traz de volta para Deus. Não somos culpados pelo ato de Adão, mas carregamos sua consequência, ou seja, a natureza de pecado. E por isso pecamos deliberadamente. Somos pecadores. Não merecemos também a justiça de Cristo, mas recebemos seus benefícios por intermédio da sua obra na cruz. Assim como a miséria que acompanha o filho de um homem falido não depende de seu esforço, também a graça que acompanha os filhos de Deus não depende do nosso mérito. É tudo graça, é tudo Cristo, é tudo para a glória de Deus. Lembra do exemplo da forma? Todos os bolos que são feitos ali saem deformados, porque a forma está deformada. A única maneira de consertar os bolos é mudando a forma, tendo uma nova forma. E é sobre essa nova forma que nós vamos começar a falar agora. Essa nova forma, esse novo formato de ser humano, perfeito, íntegro e santo, nós encontramos em Jesus. Por isso, aí no seu acróstico, na letra S, você vai colocar salvação apenas por meio de Jesus Cristo. Salvação apenas por meio de Jesus Cristo. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a maior demonstração do amor de Deus pela humanidade. Ele foi enviado à Terra para nos resgatar da condição em que nós estávamos. Qual condição? Escravos do diabo e afastados de Deus. Ele veio para nos levar de volta para Deus. Por isso ele é o caminho. Como ele fez isso? Através da sua vida, morte e ressurreição. Por isso Jesus precisava ser gerado de forma sobrenatural. Em Mateus 1:18 está escrito: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Preste bem atenção, com base em tudo que vimos até aqui. Se Jesus fosse gerado como qualquer ser humano, assim como nós fomos, a semente da rebeldia de Adão estaria nele também. Ou seja, ele já nasceria um pecador. E não tem como um cego guiar outro cego. Hebreus 4,15 diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado algum. Sem pecado algum. Em 2 Coríntios 5:21 diz: Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus precisava ser gerado pelo Espírito Santo, porque se ele fosse gerado como nós fomos gerados, a natureza de pecado estaria nele.
Por isso ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus de forma sobrenatural. No entanto, mesmo sendo gerado de forma sobrenatural, sem a natureza de pecado, a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Lembra que Adão não foi gerado com uma natureza de pecado. Adão escolheu pecar. Jesus também não foi gerado com a natureza de pecado, mas escolheu, mesmo tentado no deserto e em outras ocasiões, escolheu permanecer fiel a Deus. Jesus ocupou o nosso lugar de culpado para que tivéssemos o direito de ocupar o seu lugar de inocência. É isso que 2 Coríntios 5:21 está dizendo. Ele foi castigado por Deus no nosso lugar. Pois, assim como por um homem o pecado entrou no mundo, por um homem o pecado teria que ser vencido. Em Atos 2:38 diz, palavras do apóstolo Pedro: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. A partir da obra de Cristo, surge a possibilidade de nos voltarmos para Deus. Afinal, Jesus Cristo é o caminho de volta para Deus. O homem se tornou pecador. Deus é santo e agora você tem o homem pecador. Isaías 59, verso 2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E agora, como podemos nos aproximar de Deus se somos pecadores? Alguém precisa pagar a nossa dívida. Alguém precisa pagar o preço pelo pecado. Como alguém vai pagar esse preço se todos são devedores? Não tem como. Mas Deus provê o meio desse pagamento. Envia Jesus, o seu filho. Jesus nasce de forma sobrenatural. E agora Jesus vive de maneira santa, de maneira perfeita. Mesmo sendo tentado, ele não pecou. Jesus, o homem perfeito, morre na cruz, pagando a minha dívida e a sua dívida para com Deus. Morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia. Você lembra que Jesus não é apenas um homem perfeito, mas ele também é Deus. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Enquanto esteve na terra, não usou dos seus atributos divinos, como onisciência, onipotência, onipresença. Não. Jesus se cansou, Jesus teve sono. Jesus, quando não sabia uma informação, ele fazia perguntas. Todavia, não deixou de ser Deus. O verbo que se fez carne, ele encarnou, se tornou carne e viveu entre nós. Então, aquilo que nós jamais conseguiríamos fazer, pagar a dívida pelo pecado a Deus, Jesus fez, morrendo no meu e no seu lugar. E porque a obra dele foi perfeita, ele se tornou a ponte entre nós e Deus. Sendo assim, a única maneira de nós nos chegarmos a Deus é através de Jesus. Ele é o caminho, ele é essa ponte que nos leva de volta a Deus. Por isso precisamos de Jesus. Por isso precisamos reconhecer o que Jesus fez. Sem ele, jamais conseguiríamos pagar a nossa dívida para com Deus. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. E pela obra dele, nós fomos alcançados. Portanto, nos achegamos a Deus, não porque temos mérito algum nisso, mas por causa dos méritos de Cristo. Bom, uma vez que o confessamos como Senhor e Salvador, existem algumas verdades que nós precisamos entender que são elementares.
Hebreus 6:1 diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Preste bem atenção. Arrependimento, fé e batismos. 1 Coríntios 12, verso 12, diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenhamos muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O apóstolo Paulo faz uma analogia entre o corpo humano e a igreja, que é chamada de corpo de Cristo. Ele apresenta duas verdades, ou melhor, algumas verdades importantes. Primeiro, na igreja há diversidade, assim como num corpo. Mesmo na adversidade deve haver unidade, assim como no corpo. Por quê? Porque todos fomos batizados, mergulhados em um só corpo por meio de um único Espírito. Porque todos bebemos de um único Espírito. Em outras palavras, não importa qual tenha sido o seu passado, quem nos torna membros do corpo de Cristo é o Espírito Santo, mediante o nosso arrependimento e fé. Então, quando você reconhece que é um pecador e entende que a única maneira de ser salvo é reconhecendo que Jesus é o seu Salvador, aquele que pode te tirar, o único que pode te tirar dessa condição que está e te colocar de volta em comunhão perfeita com Deus, a primeira coisa que você faz é o quê? Se arrepende dos seus pecados. Você se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você faz isso, consciente do que está fazendo, você nasce de novo. Em outras palavras, você é salvo. O que acontece no mundo espiritual? Quando você é salvo, imediatamente o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Por isso que Paulo fala sobre o beber do Espírito. O Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Você se torna membro, você se torna templo do Espírito Santo. Casa de Deus, morada de Deus. Mas esse mesmo Espírito Santo, ele vai te colocar dentro do corpo de Cristo agora. Você não é só casa e morada de Deus. Isso acontece espiritualmente. A partir daquele momento, você não apenas é casa de Deus, você agora é levado e colocado no corpo de Cristo. E agora você também faz parte do corpo de Cristo. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Só que não para por aí. Isso que eu falei agora são coisas que acontecem no mundo espiritual. Sua natureza é mudada. A natureza de pecador é transformada para uma natureza de filho de Deus. É por isso que hoje, quando você pensa em coisas que você fazia antigamente, você se envergonha. Não sente mais orgulho daquilo. Por quê? Porque a sua natureza foi mudada. Chegamos no nosso penúltimo tópico e você pode preencher o seu acróstico com mergulho nas águas. Atos capítulo 10, verso 47 diz assim: pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo.
A palavra batismo significa mergulhar. O primeiro mergulho acontece no mundo espiritual. Pelo Espírito Santo, lembra? Somos mergulhados no corpo de Cristo, inseridos no corpo de Cristo. Agora somos membros do corpo de Cristo. Agora, o segundo mergulho é o batismo nas águas. Para quê? Para confirmar publicamente o que já aconteceu no mundo espiritual. Romanos 6,4 diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. O batismo nas águas é a única maneira de sermos imitadores de Cristo na sua morte e ressurreição. O batismo é uma das ordenanças de Cristo, juntamente com a ceia. E no momento do batismo, uma mensagem é enviada para todos que estão presentes. Qual a mensagem? Assim como Cristo morreu na cruz por mim, pelos meus pecados, o meu velho homem, a minha velha natureza está morrendo agora. Vem o mergulho. Assim como Cristo foi sepultado, minha velha natureza também foi sepultada. Agora você volta depois do mergulho. Assim como Cristo ressuscitou para nunca mais morrer, o meu novo homem agora está plenamente vivo para toda a eternidade. Essa é a mensagem do batismo. Uma mensagem extraordinária que só poderia ser criada por Deus. É uma despedida do velho homem e um apresentar do novo homem, de uma nova mulher em Cristo Jesus. Letra O, último tópico, última letra do acróstico: obediência à palavra. Romanos 6,17 diz assim: mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Agora que esses dois passos, fé e batismo, foram realizados, o discipulado continua. Há um longo caminho a ser trilhado. Guarde isso. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você vai conhecer o caráter de Deus. E quanto mais você conhece o caráter de Deus, mais fácil é de obedecer a sua palavra. João capítulo 14, verso 15 diz: agora que você já está pronto para ser batizado. Desculpa, João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Bom, agora que você entendeu o significado do batismo, agora que você já está pronto para ser batizado, lembre-se, esse é só o início de uma caminhada que você não faz sozinho. É importante para uma jornada saudável ler e meditar todos os dias na palavra de Deus, participar dos cultos e da comunhão da igreja e ser acompanhado pelos seus pastores. Bom, desde já quero dar o bem-vindo a você, meu irmão e minha irmã. Sejam bem-vindos à família de Deus. Os princípios que vocês aprenderam aqui são elementares e essenciais para que vocês sejam batizados com entendimento. É claro que o estudo da palavra não para por aqui, por isso que nós temos o Seminário Teológico Palavra Viva, para que nos aprofundemos ainda mais nos princípios da palavra de Deus. Se você pode, se há esse desejo no seu coração, matricule-se no Seminário Teológico Palavra Viva e faça parte desse exército
que está sendo formado dia após dia, ano após ano, para servir a Deus. E assim como você um dia foi alcançado por alguém, Deus quer que por intermédio de você, outras pessoas também sejam alcançadas. Que Deus te abençoe na prática da palavra de Deus.